Bom, pessoal, então após vocês terem visto aí essa execução, vamos para a explicação desse trade. Começando no tempo gráfico maior, a gente pode estar vendo no gráfico diário. O gráfico diário está bearish, tá? No geral, isso aqui é a movimentação bearish que ele está fazendo. O preço, ele na segunda-feira forma esse candle gigante, por causa da tweet do Trump, né? O Trump falou algumas coisas, enfim, jogou esse candle imenso aqui. E aí o que acontece é que o preço, ele tem a máxima protegida aqui e ele tem a mínima protegida aqui. Então, vamos diminuir um pouco o time frame, vocês vão conseguir ver isso melhor. Aqui no modo a gente consegue ver isso bem nitidamente, ó. A gente tem essa aqui sendo uma mínima ali e ali a máxima. Isso tudo do mesmo candle, né? Ou seja, segunda-feira colocou aí os dois swings, os dois lados desse range em um dia só e depois o mercado ele ficou bem lateral, bem bamboleando aqui no meio. E aqui nesse tipo de price action a gente precisa ser muito criterioso, saber escolher bem o que que a gente quer ver e o que que a gente não quer ver. Então, tipo, aonde que a gente quer operar, onde que a gente não quer, quais são os swings importantes, o que que não é importante, saber filtrar as coisas. Pô, entenda que Fair Value Gaps que a gente tiver aqui, elas vão ter um poder assim menos duradouro. Essa aqui é uma Fair Value Gap principal que a gente tem para o preço da continuidade. Essas outras Fair Value Gaps que tem aqui, no meio do preço, tá vendo? No meio desse range, elas não são lá tão importantes assim, certo? Até porque o preço, né, ele tá meio que dentro desse range, ele tá lateral, então o level gap é mais pra quando a gente tem uma tendência clara, a gente tem um alvo claro. Enfim, então, nesse caso, a gente tem essa mínima e essa máxima, e eventualmente o mercado ele vai mirar em alguma dessas mínimas ou dessas máximas. E como que o mercado vai fazer para poder mirar nessa mínima e nessa máxima? Ele vai utilizar e formar swings relevantes. Bom, esses swings relevantes, eles têm que ter uma certa separação desse primeiro swing aqui. Desse daqui e desse daqui, certo? Para a gente poder estar, de certa forma, ali, utilizando eles para poder ir para outra direção. Então, o primeiro que a gente tem, o primeiro swing relevante que a gente forma, é aqui em cima. Como assim, Couto? Olha só, você pode ver que isso aqui é tudo feather swing, tá vendo? Então, todos esses topos aqui, ó, são feather swings. Mas a gente vem e a gente sweepa isso tudo com esse ponto aqui, com essa máxima. Então, como essa máxima é uma máxima que tem uma separação, agora você consegue ver a distância, né? Que agora fica até essa máxima lá em cima. Ó. Então, você tem uma separação aqui de 200 e poucos pontos e de tempo também, tá vendo? E não é failure, porque ela está tirando alguns failure swings. Então, essa máxima aqui é uma máxima relevante, um relevant swing. E de semelhante modo, a gente tem essa mínima aqui, também sendo uma relevant swing. Principalmente porque ela tira pontos aqui mais à esquerda do gráfico, sweepa, e ela tem uma separação interessante entre essa outra mínima aqui embaixo. Então, essa máxima é uma relevant high, essa aqui é uma relevant low. O que acontece é que o preço aqui nesse momento, para formar esse topo aqui, no caso, ele tem que sweepar, né? Essa relevant swing. O que acontece é que o preço, ele forma uma SMT aqui ainda. Olha só, você pode ver que esse topo aqui, ele não é tirado em NQ, porém aqui no ES, ele é tirado. Então, ele forma esse sweep, ele forma esse topo relevante e isso coloca uma reversão aqui dentro. Então, como você pode ver, agora a gente pode considerar aqui no NQ, essa máxima aqui é a máxima relevante para a gente poder operar para longe. É a única que a gente tem aqui nesse caso, né? Então, essa máxima aqui, a gente poder operar para longe. E a gente vai operar para longe até a outra mínima relevante, ou seja, é Order Pairing Ranges, né? É um tipo de framework. Essa mínima relevante é essa daqui que a gente tem. Essa mínima aqui. Então, esse aqui é o nosso alvo quando a gente está operando essa venda. A minha operação ela foi uma compra aqui embaixo. E não uma venda durante essa movimentação, foi uma compra. Vocês vão perguntar, por que você pegou uma compra se você está me dizendo que o diário está bearish, está tudo bearish, esse alinhamento aqui está bearish? Porque, bom, o mercado, ele chegou aqui nesse alvo e ele colocou algumas confirmações de que ele poderia acabar manipulando essa mínima. Porque o que, que pode acontecer nessa mínima? Para pensar, o preço ele pode falhar em manipular. O que, que é falhar em manipular? Ele romper e começar a trabalhar abaixo. Ela vai virar uma região de resistência, basicamente, para a gente. Ou o mercado ele pode formar uma manipulação. Então ele pode formar uma reversão aqui. Assim como ele fez aqui em cima. E o que indicou essa reversão aqui em cima foi a SMT. Então eu ver uma SMT aqui embaixo, por mais que seja com alvo agora, também é interessante. Porque eu posso esperar que ao menos o preço vai fazer uma retração.
Então, aqui a gente tem a abertura do dia, o mercado coloca o topo do dia e ele expande. A gente pode aguardar que o mercado ele vai fazer uma retração. Pelo menos até aqui a região do Premium, certo? Isso porque o mercado ele expande, ó, ele expande em Ásia, expande em Londres, atinge o alvo e ele coloca a SMT aqui. Depois ele confirma com uma SMT menor. Então, a gente pode esperar essa retração. Já que a manipulação é aqui em Nova York e se dá para baixo, a gente pode parar para cima, voltando para dentro desse range, basicamente. Então, essa aqui é a movimentação que eu estava olhando, beleza? Independente se ele for manipular ou se ele for falhar e manipular aqui, ainda dá para observar isso, certo? Então, como vocês podem ver, o ES até agora não swipou aquela mínima. O IM bem longe de swipar essa região, tá vendo? E aonde que isso acontece é justamente nesse candle aqui, ó. Né, que a gente está com essa SMT, tá vendo? Então, isso aqui é um estágio. Aqui a gente pode trabalhar a partir dessa Relevant Swing aqui para dentro do range de novo. Então, justamente, eu quero ver as confirmações tomando lugar aqui. Justamente o preço ele vai forma essa primeira SMT. Ele forma o Chain Rate of Delivery aqui. Tá vendo? Isso antes do mercado abrir. Aqui 9h30, que é a hora que o mercado abre, ele abre para baixo primeiro. Então, lá no time frame, ele forma justamente o nosso power option de 30 minutos. Que é 9h30 abrir manipulando. Então, ele abre manipulando para baixo. No meio dessa manipulação, cara, eu já eu já tentei comprar, né? Aqui atrás, olha, frente essa movimentação aqui, porque achei válido esse Chain State of Delivery. Ter que comprar, infelizmente o preço voltou e estopou. Porém, nessa aqui de voltou e estopou, ele confirmou ainda mais esse trade. Por quê? Ele colocou aqui pra gente uma sequência do 90 minutos. Então a gente tem mais 190 minutos agora confirmando também esse cenário. Então, como você pode ver, outra coisa me mostrando esse interesse no preço fazer esse retracement. Então, eu opero aqui 15 segundos. Né? Vou descer aqui para poder aproveitar e pegar os melhores pontos de entrada possível. A gente tem o primeiro se dando aqui no fechamento acima desse candle, que forma a sequência SMT. Então temos o primeiro trade aqui. E o segundo trade se dá aqui em cima após ele fazer o fechamento completo aí desses candles negativos e acima da IFVG, tá vendo? Então ele rompe até aqui e é bem aqui aonde eu tenho a minha segunda execução, que eu seguro até aqui em cima. Que alvos que eu tinha? Eu tinha principalmente esse alvo aqui, que é a Regular Trading Hours High. E também eu tinha esses topos aqui, à esquerda do gráfico, ó, que estavam formando esse Market Maker Buy Model para mim. Então eu saí bem aqui em cima, como vocês puderam ver na execução lá na análise, com quase $2.000 na operação, 1.700 ali. Então esse aqui para mim foi o trade de hoje, bem interessante, uma análise, uma execução bem tranquila, bem rapidinha. E é isso aí, pessoal. Até o nosso próximo episódio.